Muito bem, nessa aula 11 nós vamos falar sobre construtores e protótipos, tá? E para começar eu vou te explicar aqui o ambiente, né, que eu estou usando nessa aula, que é bem semelhante aos das aulas passadas. Então eu já estou aqui na minha pasta aula 11, construtores e protótipos. Aqui no terminal do Conemu, eu também estou rodando o servidor estático, tá, dentro desse diretório. Como você pode ver aqui, estou na pasta aula 11. E aqui eu já tenho a minha página HTML sendo entregue. Se eu inspecionar isso, olha só, vou colocar aqui para o lado, eu já tenho aqui o terminal, né? Então, é só clicar aqui para poder exibir o console, olha só. E aí eu tenho um ambiente pronto, tá? Então prepare esse ambiente aí na sua máquina também, é bem semelhante aos que a gente vem fazendo nas aulas, né? Desde a primeira aula, tá? Então, a gente começa falando sobre os construtores e protótipos. E é importante para você que você saiba que os construtores em JavaScript são apenas funções, tá? Mas que são chamados ou instanciados através da palavra reservada new. E é através disso que a gente consegue aproximar, né, esse tipo de sintaxe da criação de classes de outras linguagens, tá? Então, os construtores aqui é que fazem essa simulação, né, do que é uma classe em JavaScript, embora o JavaScript na versão ECMAScript 5 não possua classes ainda. Tudo bem? Bom, e aí você pode estar em dúvida, né? Você pode estar se perguntando agora, se o JavaScript não tem classes, como é que funciona a orientação a objetos em JavaScript? Como a gente vem vendo desde as aulas anteriores, a orientação do JavaScript, a orientação a objetos do JavaScript, ela é prototipada, tá? E é sobre isso que a gente vai começar a falar de agora para frente, para que você tenha isso claro na sua mente. Então aqui eu tenho os exemplos que eu utilizei na aula anterior, eu vou limpar tudo isso aqui. A gente vai continuar com essa ideia, né, de criar um objeto pessoa, tá? Só que agora a gente vai fazer isso através de uma função construtora, tá? Então para começar, olha só, eu preciso criar essa função construtora. Bom, e para fazer isso eu posso simplesmente vir aqui, declarar um function, tá? E aí eu coloco aqui a minha pessoa, tá? Olha só. Agora, você tem que saber que sempre que você utilizar uma função construtora, você vai utilizar, né, a primeira letra do nome dessa função em maiúsculo, tá? Isso é uma convenção para lembrar que você vai ter que utilizar a palavra reservada new para usar essa função para construir um objeto, tá? Bom, e aí eu vou ter aqui, por exemplo, this.nome, tá? Igual a alguma coisa. This. Opa. Posso colocar já direto aqui, né? Que é igual ao nome. This.idade igual a idade. E aqui o this.sexo igual a sexo. Na verdade aqui não é vírgula, tá? Aqui é ponto vírgula, então eu vou eliminar essa vírgula e vou colocar o ponto aqui, ó. E aí, esse nome, idade e sexo, eles vão ser passados aqui como parâmetros, tá? Então, eu já coloco aqui nome, idade e sexo. Ó, feito isso, uma forma de eu criar este objeto, então, é eu, por exemplo, criar agora uma variável var Rodrigo, por exemplo, tá? E aqui eu dizer, deixa eu até criar tudo minúsculo, Rodrigo é igual dizer, né, que eu estou chamando esta função através do new ali, ó. E aí, como eu uso o new, eu declarei a função com o início, né, da palavra em maiúsculo, tá? E agora eu passo aqui os parâmetros. Então, que parâmetros que eu tenho lá na função? Tem o nome, idade e sexo. Então, aqui eu tenho um string, que é meu nome, Rodrigo. Depois eu tenho um number, que é a minha idade, né? Vou colocar aqui 29. Depois eu tenho o sexo, que é outra string, que vai ser masculino. Olha só. Agora, se eu der um console.login Rodrigo, prontinho, e vier aqui no console e atualizar, você vê que eu já tenho o meu objeto construído, tá? Então, essa é a forma mais simples, é a estrutura mínima que você vai precisar para criar um objeto
a partir de uma função construtora. E isso é bem útil porque sempre que eu precisar construir um objeto agora, eu não preciso ficar escrevendo a estrutura do objeto. Eu simplesmente chamo essa função pessoa, tá? E aí passo os parâmetros dessa pessoa para ela, ok? Você também poderia utilizar isso, por exemplo, para fazer autenticação, né? Então, aqui poderia ser o usuário, e aqui nós receberíamos os dados do usuário, como, por exemplo, o nome, e-mail, data de cadastro, se for interessante para poder fazer a autenticação, tá? E aí você teria a estrutura pronta, né, só para pegar esse objeto e passar para uma outra função que ia verificar se esse usuário realmente existe lá no seu banco, para poder fazer a autenticação dele e permitir acesso às determinadas páginas, né, que o nível de usuário dele permite o acesso, tudo bem? Então, quando você utiliza uma função construtora, como é que a gente está fazendo aqui, você acaba minimizando a quantidade de código que você vai ter que escrever para criar objetos, tá? Mas essa é só uma das aplicações, tá? Tem inúmeras outras aplicações que você pode aplicar funções construtoras para construir objetos, tá? E aí conseguir desenvolver o seu sistema com a linguagem JavaScript. Uma coisa que eu vou te mostrar agora aqui é como você saber a partir de qual função construtora um determinado objeto foi criado. Para saber disso, eu posso simplesmente vir aqui dar um console.log, olha só. E aí eu posso usar o instance_of, né, que a gente até usou nas aulas passadas, para saber a partir de qual função construtora esse objeto foi criado. Então eu poderia colocar aqui o objeto, tá? O objeto no caso aqui é Rodrigo, e aí eu coloco aqui instance_of e coloco a função construtora, pessoa. Se ele tiver sido construído através disso, ele vai retornar um true para a gente, tá? Senão ele vai retornar um false. Então se eu der um atualizar aqui, você vê que ele retorna true, tá? Outro tipo de comparação que eu posso fazer é utilizando o constructor, tá? Todo objeto, quando ele é criado, ele tem essa propriedade constructor. E aí você pode avaliar através dela se o constructor ou se o construtor, né, é a função que criou esse objeto. Para fazer isso, eu mudo um pouco a sintaxe aqui. Uma vez que o objeto tem essa propriedade, então eu vou usar a notação de ponto, tá? Então aí eu coloco o construtor, ok? E aí eu avalio com o operador de tripla igualdade, né, onde ele vai avaliar se o valor e o tipo é igual, tá? Então, o nome da minha função é pessoa. Se for igual, ele vai retornar um true. Se não, ele vai retornar um false. Então, aqui eu também tenho avaliado para true, ou seja, eu realmente construí este objeto, Rodrigo, através do construtor pessoa. Aí agora, provavelmente, deve ter surgido uma dúvida, você olhando para cá, né? Você perguntando mais uma vez, Rodrigo, mas se eu estou trabalhando numa função, tá? Como que tem esse objeto this aqui? É porque assim, quando você constrói um objeto, tá? Utilizando aqui o operador new, a função passa a ter um this. Porque na verdade, quando você chama new, ele cria um objeto, tá? E quando ele cria um objeto, esse this passa a se referir ao escopo desse objeto. E por isso nós temos o this aqui. Tudo bem? Agora veja aqui, se a gente utilizar um laço for_in, aqui ó, eu posso, por exemplo, colocar aqui for propriedade em Rodrigo, que é o objeto, tá? E aqui eu especificar o que eu quero fazer. Eu quero imprimir essas propriedades. Então, propriedade. Ao atualizar aqui, opa, deu um pequeno errinho, vamos corrigir aqui. Eu acabei colocando aqui o objeto, né, com R maiúsculo e R minúsculo, como foi declarado aqui, olha só. Foi declarado aqui, né? Então, atualizando novamente, vai funcionar. Então, você vê que todas elas, elas são enumeráveis, ou seja, eu estou conseguindo ler essas variáveis, elas são enumeráveis, tá? E se eu quisesse aqui imprimir, então, o valor, né? Simplesmente eu passaria aqui o objeto, Rodrigo, e aqui dentro eu passaria a posição dessa propriedade, olha lá. Isso a gente também viu nas aulas passadas. Então, eu tenho lá Rodrigo, idade 29, e o sexo que é masculino. E se eu quisesse imprimir, né, o título, ou seja, a identificação dessa propriedade, também os dados delas,
simplesmente eu poderia, por exemplo, fazer isso daqui, ó, propriedade, tá? Concatenaria aqui com a string, só para dar uma separadinha, tá? Olha lá. Aqui do lado de cá também tem que ter um sinal de concatenação, que no caso é o sinal de adição. E ao atualizar, você vê que eu tenho lá o nome, Rodrigo, idade, 29, sexo, masculino, tá? Se eu não quiser utilizar isso daqui também, eu não preciso. Eu posso utilizar, por exemplo, 2 pontos aqui, né, para ficar mais semântico. E aí eu tenho o mesmo resultado, nome, idade e sexo, tudo bem? Outra coisa que nós poderíamos fazer aqui, por exemplo, é configurar, né, essas propriedades aqui exatamente no momento em que o objeto está sendo criado. Para fazer isso, nós podemos utilizar aqui o Object Define Properties, tá? Então, só dar mais um Enter aqui, Object.Define Properties, olha lá. E o primeiro parâmetro de configuração é o objeto, né, em que essa configuração vai ser aplicada, no caso que o objeto é esse objeto que está sendo criado mesmo, então no caso aqui é this, tá? E o segundo parâmetro é o objeto de configuração, tá? Aqui no objeto de configuração eu vou informar as propriedades de dados e as propriedades de acesso que eu estou configurando. No caso, primeiro eu vou começar configurando aquela propriedade de dados nome, tá? Então como é que eu posso fazer isso? Eu posso especificar aqui que nome, olha só, vai receber a seguinte configuração. Ele vai ser enumerable, então eu coloco um true. Ele também vai ser configurable, então eu posso remover, né, ele através do delete ali, por exemplo. E ele também vai ser wordtable para que eu possa reescrever seus valores, tá? Então, wordtable true. Muito bem, feito isso, olha só, se eu atualizar aqui, nenhum erro está acontecendo, tá? Se eu colocar um false aqui, eu vou conseguir testar se eu tentar reescrever aqui o nome, né? Aqui abaixo você vê que eu estou tentando fazer essa reescrita para José, olha lá. Então, ao atualizar, você vê que aqui, ó, já ficou Rodrigo. Se eu voltar isso daqui para true, quando eu atualizar novamente, você vai ver que vai ser alterado para José, tá? Então, a configuração está funcionando. Com a propriedade de dados configurada, agora eu posso fazer a configuração da propriedade de acesso, tá? E como é que eu posso fazer isso? Como eu tenho aqui a propriedade de dados, né, utilizando esse nome, a gente tem que utilizar aqui um underline para poder fazer essa ligação. Eu vou colocar um underline aqui, e aqui eu também coloco um underline, tá? Então, vou atualizar, permanece igual, tá vendo? Ok? Bom, e aqui deu essa pequena diferença porque eu estou utilizando um nome aqui, né, que ainda não existe, tá? Uma vez que a gente renomeou isso daqui para underline nome. Então agora eu vou passar a configuração da propriedade de acesso, tá? Bom, feito isso, eu defino o nome da propriedade de acesso aqui dentro, como a gente já viu nas aulas passadas, e aqui dentro agora eu defino os atributos de acesso. No caso, como isso aqui é um atributo, eu vou utilizar um function aqui, né, para poder fazer essa configuração, tá? E aí o que eu quero fazer? Eu quero retornar nome. Então, nesse caso aqui, eu dou um return em this.underline_nome, que é aquela propriedade de dados que está ali acima, tá? Então agora eu vou atualizar, se nenhum erro ocorrer, está tudo ok. Então você vê que nenhum erro ocorreu, porém aqui permanece como Rodrigo, porque eu não estou conseguindo configurar esse novo nome José, né, atribuir esse novo nome José à propriedade underline nome, porque essa propriedade de acesso do tipo set não existe, o que existe é do tipo get. Então agora eu vou fazer isso também, ó. Aqui eu passo agora o set, tá? E aí a mesma estrutura, dou um function, olha lá. Só que o set ele recebe um valor, né? Então eu passo um value aqui, e aí eu falo que this.nome é igual a value, ok? Então, o valor que eu estou informando logo aqui, ele vai ser atribuído a nome, que é a propriedade de acesso. E essa propriedade de acesso, através do set, vai pegar esse value e vai atribuir a propriedade de dados nome. Então, atualizando aqui, a gente percebe que agora já está funcionando. Permanece como José agora.
E aí, supondo que, por exemplo, o nosso objeto ele vá ter somente essas três propriedades, né? Você não quer que ninguém mais adicione novas propriedades a ele. Então a gente poderia definir aqui que o objeto não vai ser extensível, né? Então a gente poderia utilizar aqui, por exemplo, o Prevent Extensions, né, para que o objeto não seja mais extensível e fique somente com essas propriedades. Então se eu vier aqui e colocar um object, na verdade isso tem que ser feito aqui dentro da configuração, né? Dentro das chaves aqui, como você pode ver, ó, eu tenho que passar o object Prevent Extensions. Então eu venho aqui, object.prevent extensions e passo this, que é este próprio objeto, tá? Lembrando que como eu estou trabalhando direto aqui dentro da função que cria o objeto, eu estou sempre referenciando a este objeto através do this, tá? Porque é o próprio objeto que está sendo criado, tá? Então, ó, se eu atualizar aqui, vamos ver se nenhum erro ocorre, tá? E aí eu vou, por exemplo, tentar adicionar uma nova propriedade aqui e dar um console.log no objeto. Então eu posso vir aqui e falar que Rodrigo ponto endereço vai ser igual rua tal, ok? E aí eu vou dar um atualizar. Você percebe que o endereço ele não aparece aqui, tá? E justamente porque a gente preveniu extensões. No momento em que eu remover isso, eu vou comentar. Você percebe que agora o endereço foi adicionado, porque o nosso objeto agora ele não é mais inextensível, né? Ele permanece sendo extensível, ou seja, eu posso adicionar e remover propriedades aqui a qualquer momento. E aí, você percebe que tudo que você aprendeu nas aulas anteriores começa a fazer mais sentido, tá? Utilizando construtores aqui para criar objetos, porque você pode fazer diversos tipos de configuração, assim como a gente fez aqui, definindo as características aqui da propriedade de dados, criando uma propriedade de acesso para essa propriedade de dados e ainda modificando o comportamento do objeto, removendo, né, a possibilidade desse objeto ser extensível, tá? Bom, acredito que você entendeu muito bem, né, sobre como criar objetos através de métodos construtores, tá? Eu estou falando método construtor porque quando você utiliza aqui o new, é como se você estivesse realmente utilizando um método, tá, para criar um objeto. No caso, é uma função aqui no JavaScript que tem esse poder, tá? Então, fica muito claro aqui que as funções construtoras elas se assemelham a classes, né, de outras linguagens para a criação de objetos, ok? Bom, eu vou finalizar essa aula por aqui e te vejo na próxima aula. Um forte abraço e até mais.